A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, canal Crescendo em Cristo, Pastor Jorge novamente aqui, para nós darmos continuidade no vídeo da fé em Deus, essa coleção de vídeos que estamos fazendo em relação ao arrependimento de obras mortas e fé em Deus, que fazem parte do conjunto dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Está lá em Hebreus 6. Né? Então, toda essa série que nós estamos fazendo, creio eu, bem encorpada, vai dar uma substância muito forte para quem assistiu desde o começo, vai dar um conhecimento muito vasto, né? Muito amplo. É claro que não esgota o conhecimento, porque as coisas de Deus a gente sabe, né? Que são inesgotáveis, inescrutáveis, né? Mas nós estamos vendo aí, né? Então agora eu quero dar continuidade no ensino sobre fé em Deus e eu quero abordar mais uma perspectiva para que nós tenhamos uma noção da diferença do porquê foi implantada a fé e de como veio lá do Antigo Testamento também já a questão da fé e como ela é importante, essa questão da fé, para daí depois nós entrarmos nos versículos lá mais pertinentes a isso. Então, eu queria pegar aqui agora, né, até essa apostila que eu vou ler aqui para vocês agora, faz uns 10, uns 8 anos que eu fiz ela, e ela é muito importante, ela foi muito essencial na minha vida para o conhecimento, para abarcar e substanciar um conhecimento e a importância da fé em Deus, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre ela nesse primeiro momento, né? Então vamos lá, né? Costume, meus irmãos, me perdoe, tá bom? Desculpa, eu estou tentando tratar isso com o auxílio do Espírito Santo. Fé em Deus, né? Então vamos lá. O novo homem, ele é chamado a viver em santidade. Ele não vê o pecado como algo comum em sua vida, mas como uma exceção, algo que eventualmente pode acontecer, né? 1 João 9, né, 2:1, vai falar sobre isso. Aspecto básico para a mudança de atitude é a concordância ou confissão. A gente já viu isso nas aulas sobre arrependimento, né? E, né, concluindo as obras mortas e tudo que fazemos sem a capacitação ou habilitação de Deus, tentando nos alcançar, não alcançar a justiça de Deus. As obras mortas são tudo que nós fazemos sem a capacitação e a habilitação de Deus para alcançarmos a justiça de Deus, né? Por exemplo, lá, se eu fazer uma coisa lá, e veja como é importante isso. Vamos pegar, se uma pessoa que é no mundo, que não conhece Jesus e tal, mas eu faço tudo certinho. Ela ela faz tudo, sabe? Ela é direita nisso, naquilo e tal. E você olha assim, aparentemente, nossa, que bênção, né? Só que ela não tem Jesus. Ela não tem fé. Você acha que ela vai ser salva sem a fé? Sem crer em Jesus? Pela palavra de Cristo? Não. Porque aquele que crê, Jesus, há um único caminho, há um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Porque as coisas boas que nós fazemos nesse mundo, vamos dizer assim, elas são obras sociais, são coisas boas, mas elas não são obras vivas, obras de fé, né? Não glorificam a Deus, né? Então é bem complexo esse assunto para a gente perceber, né? Senão não seria necessidade de Cristo, porque daí, pela lei, quem é aquele que busca caminhar direitinho, já seria suficiente. Mas a lei, ela veio para confrontar, para mostrar o pecado, né? Então, eu queria ler uma parte aqui para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso. Fé em Deus. Romanos 3:21, né? Vai falar assim... Romanos 3:21. Deixa eu pegar aqui, Romanos 3:21, aqui, ó. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, né? 22. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos
e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Daí ele vai continuar lá. Mas olha que importante a gente entender isso, né? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Sem a lei se manifestou a justiça de Deus. Quem que é? Jesus Cristo. E pela fé em Jesus nós entramos nessa porta, né? Tendo o testemunho da lei dos profetas. Mas como assim tendo, pastor Jorge, o testemunho da lei dos profetas? Porque Cristo já estava testemunhando lá na lei dos profetas. Por isso que eu falo nos rudimentos da doutrina de Cristo, da forma que eu vejo. Está lá no rudimentar, Cristo está lá, onde? No sacrifício feito no altar de sacrifício, no sangue no propiciatório, na bacia, na mesa dos pães, no candelabro, né? Em todas, né? Na travessia no Mar Vermelho, todas as coisas, do sangue na verga da porta, está Cristo, né? A lei está testemunhando de Cristo, não só a lei, como os salmos e os profetas. O Senhor Jesus, no finalzinho dos evangelhos, ele vai falando ali, quando ele está caminhando, está indo no caminho de Emaús, com 2 discípulos, ele vai explicando para eles em relação o que dele estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. E quando eles chegam lá, ao partir do pão, os olhos dele se abrem, né? Ao partir do pão, irmão, ali está figurado, está literal. Eles partiram o pão mesmo, mas o pão é isso. O pão é Cristo. É a palavra, o verbo vivo. Quando eu partir do pão, né, os olhos dele se abriram. Aqui nós estamos partilhando o pão aqui agora, né? E isso vai alimentar você, vai alimentar eu e nós vamos crescermos, né? Primeira, irmãos, me perdoe, eu caguetei da né. Eu vou vencer isso, em nome do Senhor Jesus. Peço tua oração também para que me ajude, tá bom? 2 Tessalonicenses 1:11. 2 Tessalonicenses 1:11. Vai falar assim: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus nos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra de fé com poder, né? João 6:29 vai falar assim, vamos lá? João 6:29. É importante a gente nós vermos esses versículos, parece que não, mas é. João 6:29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Qual que é a obra de Deus? Obra trabalho. Qual que é o trabalhar de Deus? Tem um trabalhar de Deus. Qual que é o trabalhar de Deus? Que criais naquele que ele enviou, né? A obra de Deus é esta, né? Agora peguei essa, meu irmão. E daí ele vem falar assim, no 30, disseram-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e criamos em ti, que opera tu? Daí ele vai falar sobre o maná e tal, né? No 47 ele vai falar, na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha só, eu sou o pão da vida. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então o crer é algo fenomenal. O crer, meu irmão, ele é algo excepcional que o Senhor nos concede. João 15, 4 e 5, eu sou a videira verdadeira, aquele que estiver em mim, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Eu sou a videira, vós sois as varas, né? Olha essa conexão, né? Se tirar o galho da videira, não dá fruto, vai morrer, tem que estar conectado. E pelo crer, nós somos conectados ao Senhor e ali nós damos frutos, né? A seiva da videira que vai fazer com que dê o fruto. Irmão, que benção isso, né? Então vamos ver mais alguns textos. Tinha mais alguns, mas eu não vou pegar esse porque não é bem agora o foco. Vamos ver mais alguns textos para aprofundarmos a nossa visão da necessidade da fé. Guarda essa palavra, da necessidade da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, 1-8. Vai falar assim, isso é muito importante, meus irmãos. Aqui, ó.
Romanos 10, 1 a 8. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, naquela que a gente viu lá em Romanos 3, 21, né, de 1 e 22, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Por que ele está falando isso? Porque veio a justiça de Deus, Cristo, para eles lá, para os israelitas, mas eles não quiseram, não se sujeitaram a Cristo, não creram em Cristo. Ele veio para eles, eles não creram, né? Eles têm Moisés, a lei, os profetas, eles acham que por isso, por meio disso que eles vão ser salvos, né? Não sujeitaram à justiça de Deus, vida à justiça de Deus, não se sujeitaram à justiça de Deus. Daí no 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a finalidade da lei, o fim da lei é Cristo, ela vai desembocar lá em Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Muito importante isso. A lei cumpre o seu papel quando? Quando ela nos entrega a Cristo. A lei, por isso que lá em Gálatas vai falar que ela é como um aio. O aio era aquele tipo assim, se a gente fosse filho naquela época e fosse de menor, e tinha o aio, que era uma pessoa que era colocada pelo seu patrão, uma pessoa mais velha, para estar ensinando ele, ajudando ele, indo para lá e para cá com ele e tal, até que chegasse a maioridade. Quando chegava a maioridade, daí não precisava mais de aio. Por isso que lá em Gálatas ele vai falar assim, agora que chegou a maioridade, que chegou Cristo, que chegou a fé, nós não precisamos mais do aio, que daí no caso era a lei, né? Então, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. No 5, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. Então, tá vendo? Então, eles estavam baseados e focados na justiça que é pela lei. A lei tinha a sua justiça. Quem fizer essas coisas por ela viverá. O problema é conseguir fazer aquelas coisas, sabe? Né? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Isso é importante. A lei fala assim: o homem que fizer essas coisas vai viver por elas. Então, tinha que fazer para você viver. A justiça da fé, no versículo 6, isso é muito importante, meus irmãos. E que eu estou lendo aqui, guarda muito no coração. Isso é fundamental, fundamental isso. No 6, porque a justiça que é... Porque o fim da lei é Cristo, a gente já leu, né? No 5, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Mas no 6, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isto é trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá o abismo. Isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Porque Cristo já executou tudo isso. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares Jesus Cristo, o Senhor, serás salvos. Tá bom? Olha que forte isso. Agora eu vou contextualizar aqui isso aqui na minha apostila. Antiga apostila, que eu fiz há muito tempo atrás. Então tá. A retidão da lei diz que o homem que faz tal coisa deverá viver por ela. A aliança das obras dada por Deus ao homem requeria-se que aquele homem preenchesse toda a retidão interior e exterior, positiva e negativa. Que ele não apenas pudesse se abster de toda a palavra inútil e evitar toda obra pecaminosa, mas que mantivesse toda a afeição, todo o desejo, todo o pensamento em obediência à vontade de Deus, que ele pudesse ser santo como aquele que o havia criado era santo, etc. Essas eram as coisas que a retidão da lei requeria, para que aquele que as cumprisse pudesse viver por meio disso. Mas além de requerer que essa obediência completa a Deus,
essa santidade interior e exterior, essa conformidade do coração à vida para a sua essa conformidade do coração e vida para a sua vontade seria perfeita em escalas. Nenhuma diminuição poderia ter. Nenhuma permissão poderia possivelmente ser feita por escassez em algum nível, como de um jota ou de um tio, tanto da lei exterior como da interior. Se todo mandamento relacionado às coisas exteriores fosse obedecido, ainda assim isso não seria suficiente, a menos que cada um fosse obedecido com toda a força, com todo o entendimento, com todo o poder. Olha, é todo, não é com meio entendimento, não é com pouco entendimento, é todo, com toda a força, não é com meia força, é meia força. Eu fiz, mas sabe, com 89% de força. Já, irmão, guilhotina. Guilhotina! Irmão, a foice da lei, quando ela passa, meu, ela vai cortando o pareio. E ela não para, ela pega você também. Por isso que você não pode apontar o dedo e julgar os outros pela lei. Por isso que a misericórdia triunfa pelo juízo, sobre o juízo. Então, nenhuma diminuição, nenhuma permissão poderia possivelmente ser feita. Portanto, que já foi. Ainda assim, isso não seria suficiente, a menos que cada um fosse obedecido com toda a força, na mais alta medida e da maneira mais perfeita. Nem respondia à pretensão nessa aliança o amar a Deus com todo o poder e faculdade, a menos que ele fosse amado com a completa capacidade de cada um e com toda a possibilidade da alma, e que essa obediência universal, essa perfeita santidade, ambas do coração e vida, pudesse ser perfeitamente ininterrupta. Ininterrupta, meu irmão, porque você, não, eu amo a Deus e tá, eu estou com Deus, não sei o quê, mas de repente acontecesse algumas coisas no percurso, você, puxa, desse uma pequena duvidada, ou uma pequena paralisada, desconfiança, alguma coisa, já tá. A vida inteira foi com aquele ave, mas de repente você dá uma fraquejadinha, já. Então, também pudesse continuar sem qualquer interrupção, desde o momento em que Deus criou o homem, ou soprou em suas narinas o fôlego de vida, até o dia em que seu julgamento tivesse terminado, e ele pudesse ser confirmado na vida eterna. Então, desde que ele nasceu até ele morrer e ir para o julgamento, tinha que ter cumprido absolutamente na íntegra a lei, do modo exterior e do modo interior ainda. Porque o problema é que nem Paulo fala lá em Romanos 7, ele fala aqui, ó, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E a concupiscência não estava externa, ela estava interna. Sabe? A cobiça, ela era interna, e ela aparecia quando, nossa, você via as ovelhas do teu irmão maior que as tuas, mas de repente aparecia, poxa, começou aquilo, um vacilo, meu irmão, já. Então, a retidão da lei, ela exige isso, sabe? Então, tá. Mas a retidão que é pela lei fala dessa maneira: tu, o homem de Deus, permanecerá firme no amor, na imagem de Deus, por meio da qual foste criado. Se tu permaneceres na vida, mantenha os mandamentos que agora foste escrito em teu coração. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. Amarás toda a alma que Ele criou como a ti mesmo. Desejarás nada a não ser Deus, almejarás Deus em todos os seus pensamentos, em toda a palavra e obra. Não te desviarás nenhum só momento do corpo e alma dele. A tua marca, a recompensa de teu alto chamado, e que tudo que existe em ti seja em louvor ao seu santo nome. Todo o poder e faculdade de tua alma, de todo tipo, em qualquer grau e em todo momento de tua existência, isso faça e viverá. Tua luz brilhará, teu amor inflamar-se-á cada vez mais, até que seja recebido no alto, na casa de Deus, nos céus, para reinar com Ele, para todo sempre. E
lindo isso aqui, irmão, é lindo. E quem dera nós conseguíssemos cumprir. E a intenção de Deus com o Espírito Santo em nós é que nós possamos cumprir, amá-lo dessa maneira. Mas nós, irmãos, pela lei nós percebemos que não conseguimos cumprir. E a lei vem mostrar para nós, olha, você não consegue. E quando ela mostra que não consegue, ela cumpre o seu papel. Porque daí, e agora, quem me livrará desse corpo de morte, como fala Paulo aqui no versículo 25, 24 e 25 de Romanos 7. Miserável homem que eu sou. Paulo falando isso, meu irmão. Ele vai falar, quando ele bate a letra da descrição do currículo dele lá, fariseu de fariseu, na escola de Gamaliel, Brucutu e tarará, e não sei o que. O homem, mano, manjava da arte, cara. Apesar de alguns judeus falar que ele não é desviado, não sei o que, meu irmão. O homem conhece profundamente as escrituras, o cara perseguiu os cristãos por causa da lei, meu irmão. Está entendendo? Olha! E ele chega a esse ponto aqui, miserável homem que eu sou. Leia na tua Bíblia lá, Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E no 25 ele fala assim, dou graças a Deus. Deus maravilhoso, meu Pai, obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha só. E aí continua o mistério, né? Então tá. Então essa era a retidão da lei. A retidão da lei requer isso. Né? Então o que eu pus na apostila está aqui em Romanos 10, aqui que a gente leu aqui, ó. 10:5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Está escrito lá, Deuteronômio, né? Levítico, tudo né? na Torá está escrito na lei, né? Os livros da lei, a lei de Moisés, tudo está escrito lá. As obras da lei, tudo. Mas agora, só que ele não fala só da retidão da lei. Aqui, ó, no 5 ele fala, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, mas daí no 6 ele fala, mas a justiça que é pela fé, ele está fazendo um contrabalanço. Moisés escreve a justiça da lei assim, é desse jeito, mano. Você tem que fazer, aquele que fizer essas coisas viverá por ela. Mas daí vem a justiça da fé, né? Que ele vai discorrer ali. Eu vou entrar nela agora. Mas a retidão da fé fala desta maneira: não diga ao teu coração, quem subirá aos céus? Ou seja, trará Cristo do alto para a terra, como se fosse uma tarefa impossível a que tu executasses previamente, com o objetivo de tua aceitação. Ou quem deverá descer para as profundezas, ou seja, trazer Cristo dentre os mortos, como se isso ainda não restasse a ser feito. Pelo que tu deverás ser aceito, mas o que ela diz? A palavra conforme o teor do qual tu podes agora ser aceito, como herdeiro da vida eterna, está próxima a ti, mesmo em tua boca e em teu coração. Ou seja, a palavra da fé que nós pregamos, a nova aliança que Deus tem estabelecido com o homem pecador através de Jesus Cristo. Está perto de você. E aqui em Romanos ele vai falar assim, ó, a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Né? Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu, grego ou grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque é todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eita glória! Você está entendendo como nós estamos tendo uma fé em Deus?
E nós precisamos fazer essa diferenciação, porque em determinado trecho do caminho vai acontecer uns percalços, nós vamos, puxa, eu não sou digno de estar com o Senhor, eu não mereço porque eu não estou fazendo isso. Como que eu que no começo Deus já, né? Deus prova o teu amor, Romanos 5,8. Deus prova o amor por você e por mim, entregando o Senhor Jesus para que nós fossemos salvos, enquanto ainda nós éramos pecadores. Tá entendendo? Tá entendendo, meu irmão? Isso é muito importante, né? Eu não vou continuar aqui nessa mochila, deixa eu ver aqui. Então, através da retidão da fé, significa aquela condição de justificação, em consequência de salvação presente e final, se nós resistirmos até o fim. Essa condição foi mostrada logo após a queda de Adão, revelada a Abraão, a Moisés, Davi e a todos os profetas que se seguiram, mas mais claramente a nós pelo Evangelho. Fé em Deus é o único modo de vida para o cristão, né? Que a gente vai entrar agora, né? Efésios 2,8. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui. Efésios 2,8 vai falar o que lá, né? Que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus e não por obras. Efésios 2,8. Estando nós mortos, começa ali no 2,1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Em que no outro tempo andasses lá na região das obras mortas, lá no reino das trevas. E no 8, que é o que a gente vai ler, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da fé, então a fé que nos salva. Não, o que nos salva é Cristo. A fé nos mostra Cristo. Nós cremos que Cristo nos salva. É Cristo, a fé é o veículo. E é de graça, irmão. De graça. Maravilhoso Deus. Agora vamos pecar, que é pela graça, não é pela lei. Claro que não, meu irmão. Não é isso. A graça, meu irmão, ela é educadora, né? Aqui Tito, aqui, olha aqui, ó, Tito. A função, qual que é a função da lei? É nos levar até Cristo. E a função até a graça, até Cristo, né, que é a graça. E a função da graça é nos trazer salvação. Vamos ver aqui Tito, rapidamente. Eu falei agora, mas eu não me lembro. Nós vamos ter que achar. E você vai ter que esperar. E eu também. Na verdade já está aqui. É Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que a graça faz? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, irmão, olha, impiedade, hein? Ímpio, hein? Ímpio, quem que é? Aquele que transgride a lei. Qual lei? A lei de Cristo. Renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas. O que é concupiscências mundanas? Os desejos pertinentes a esse mundo, que vão nos prender nessa atmosfera sem perspectiva eterna. Não vamos conseguir sair desse sistema cíclico. Nós precisamos olhar para mais longe, ancorarmos, olharmos para mais longe. E esse longe é Cristo, que é como uma âncora. Eu acho linda essa parte, mas depois eu vou falar sobre isso. Né? A impiedade, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então, diferente do que as pessoas falam, os legalistas falam, então pela graça agora podemos pecar. Não é isso que nós pegamos, meu irmão. O que nós pegamos é que a lei agora não está mais em tábua de pedra, de fora para dentro. Ela vai ser implantada no nosso coração e na nossa mente, pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, que é o que Paulo fala lá em 2 Coríntios. Mas que não é o assunto momentâneo agora, né? Então, é forte a lei, a graça é forte. A lei é forte também, é bênção, glória a Deus, né?
porque o Senhor nos concedeu toda essa maneira de salvação envolta na lei, envolta na graça. E eu, particularmente, Pastor Jorge, eu vejo assim, como a graça, como o corpo. Nós somos um corpo, né? E o nosso corpo é cheio de músculo, carne, nervos e tal, mas não é só isso, tem algo que faz com que ele pare de pé. Sabe o que é? Os ossos. Os ossos é como a lei. Se tirar os ossos, cai tudo. Tá entendendo? A lei de Deus. O que é a lei de Deus? É a doutrina de Deus. É o que ele vai falar, olha, cuidado porque ali tem um buraco. Opa, sim, senhor. Cuidado que tal coisa. Sim, senhor. É o ensinamento de Deus para que nós caminhemos no caminho certo. E o Espírito Santo está em nós ministrando esse caminhar. Efésios 2:8, né, é a base da salvação em Cristo. Romanos 5:1 e 2 é um fundamento de paz com Deus. Romanos 5:1 vai falar assim: temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados, desculpa, irmão, falei muito alto. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, é um fundamento de paz. Segunda Coríntios 5:7, modo de vida para o cristão. 2 Coríntios 5:7. Paciência, meu irmão. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Olha assim, é um modo de vida. Como que nós vamos andar agora? Por fé e não por vista. Eu, Pastor Jorge, costumo falar assim, que a fé, meu irmão, a fé é o olho espiritual. Nós temos o olho físico, né? Eu não enxergo bem sem óculos, irmão. Eu até tiro os óculos às vezes, de ter a sobrancelha. minha filha de 12. Porque ele tava muito brancudo, não por nada, não por estética, porque eu não tenho cabelo branco, sabe? E as cãs, os cabelos brancos, elas são legal, tem algo da Bíblia sobre isso. E eu fiquei muito tempo sem pintar a sobrancelha, porque meus cabelos brancos estavam na sobrancelha. Só que daí tava demais, sabe? Vamos dar um cuidado aqui um pouquinho mais, né? E daí a Nayara pegou e deu lá, e ela é uma benção de Deus, né? Cuida de mim. E assim como os outros filhos também cuidam, eu amo a todos iguais, né? Eu amo muito, até os que não estão muito perto. Eu tenho um amor que queria eles todos pertinho de mim. Mas Deus vai fazer isso um dia, né? Eu perdi muito tempo, eu fui muito falho, eu fiz muito mal para os meus filhos, né? Porque, irmão, quando eu estava no mundo, eu era usuário de droga, né? Eu sucumbi ao vício, destruí família. É terrível, sabe? Coisas que o Senhor faz um trabalho muito forte, muito grande em mim, para que eu consiga viver, sabe? Por isso que eu agarro na mão do Senhor. Às vezes eu até não só agarro na mão do Senhor, mas eu pulo no colo do Senhor para que Ele me carregue, porque, sabe, irmão, tem vezes que, puxa, a gente olha pela trilha que a gente deixou, os corações que a gente machucou, sabe? Mas nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo que vem fazendo nascer o sol todo dia, né? Eu caí em depressão profunda, eu não saía da cama, eu fiquei vários dias na cama, sabe? Eu não tinha olho para, né? Puxa, Deus pôs um cara para me ajudar na minha vida lá. Ele, não, você vai levantar e tal. Ele me tirava da cama, quando ele via eu tava na cama de novo e tal. E eu tomava uma penca de remédio. Foi uma luta, irmão. Mas eu pensei que não ia viver, mas Deus teve misericórdia de me conceder algumas primaveras ainda para que eu tivesse a honra de conhecê-lo melhor como eu tenho conhecido, né? E é isso. Eu tenho o meu prazer agora é conhecer o Senhor cada vez mais e as maravilhas que Ele tem. E falar disso para Ele, para que outras pessoas não passem pelos caminhos que eu passei, né? 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Deus não livre se fôssemos olhar por vista, né? Mas então, voltando, o corpo físico nosso tem um olho, mas o nosso corpo espiritual tem um olho também, que é a fé. Nós vemos a vitória, vemos muitas coisas pelo olho da fé, né? Modo de vida para o cristão, né? Não há oração respondida se não houver fé.
né? Abacuque 11:6. Vamos ver lá, Abacuque. Abacuque 11:6. Abacuque 11:6, que eu vi aqui. Não pode. Deve ser Abacuque 1 ou 6, porque Abacuque 11:6 não tem. Agora, talvez eu tenha pecado errado. Eu peguei Hebreus 11:6, me perdoe, Abacuque hoje, não sei o que eu tava com a cabeça com Abacuque, claro que é Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que vem para Deus é necessário que saiba que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6 está escrito isso, pode verificar lá, né? Então tá. A vida de fé é um mandamento. Abacuque agora, já estou em Abacuque, Deus faz maravilhas, né? Abacuque, eu ia abrir Abacuque, mas já estou em Abacuque, porque eu pensei que Hebreus era Abacuque, e bem no fim acabou sendo bom eu abrir Abacuque. E Hebreus 2:4. Eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo vive, o justo pela sua fé viverá. O justo vai viver pela fé, né? Romanos 1:17 vai falar, o justo viverá pela fé. Vamos ver aqui? Romanos 1:17. Eu já vou finalizar o vídeo para não ficar muito comprido, meu irmão. Romanos 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Da onde que Paulo pegou? Mas o justo viverá da fé? Lá de Abacuque. Eu acho lindo as cartas de Paulo, irmão, porque ele usa muitos profetas ali. Tem parte que ali, se não me engano, em Romanos 9, ele usa 4, 5 profetas. Ele usa Oséias, usa Isaías, usa Jeremias. E sabe, ele usa mesmo para formar as cartas dele, tudo embasado na lei, dos salmos, dos profetas. Maravilhosíssimo, e quem não conhece, cria um monte de heresia e vai caindo tudo no buraco, no cego guiando do cego, porque não olha nas escrituras. Romanos 1:17. Gálatas 3:11 também vai falar o quê? O justo viverá pela fé. Vamos ver se é isso? Eu só falei, mas eu não sei. E é evidente que pela fé ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ou não, o justo viverá da fé. Olha que lindo, irmão. Quanta ordenança, né? Isso aqui é ordenança, irmão. É você viver da fé, para mim viver da fé. Se você não estiver vivendo da fé, você está transgredindo a lei do Senhor, irmão. Ímpio! Meu irmão. A gente pensa que é lá do seu mas vendo aqui, daqui, falando aqui, ó. É ordenança isso, o justo viverá pela fé. Entenda isso. Vamos entender isso, para que a gente, né? Deus não está sugerindo que vivamos pela fé. Eu gosto porque Deus me pega. Eu preciso disso aqui. Porque às vezes eu penso, Deus está sugerindo para viver pela fé, mas não é uma sugestão, meu irmão. Deus está dando as cartas para você, mano, segue pela fé, senão vai se dar mal. Tá vendo uma placa ali, ó, uma placa de sinalização ali, ó, o justo viverá pela fé. Saia dessa estrada da lei, senão você da lei como nas obras da lei lá, tá entendendo? Vá na fé no Senhor Jesus Cristo. Deus manda os seus justos e seus filhos que vivam pela fé. Olha que forte, hein, meu irmão? A lei de Cristo. Uma lei de Deus aqui, ó, incrustada aqui, ó, no Novo Testamento, no Velho Testamento. Amalgamada dos dois. Trazendo uma direção preciosíssima para mim e para você.
Romanos 14, 23. Qualquer coisa que não seja uma vida de fé, o resultado é pecado. Romanos 14, 23. Vamos ver lá? Olha que sério, hein? Romanos 14, 26. Olha, abrindo a tampa, irmãos. Virei a Bíblia de cão, certo? É Deus falando comigo e com você, testificando. 14, 23. Vamos ver a chapuletada aqui. Prepare os lombos. Mas aquele que tem fé duvida. Não, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não é de fé é pecado, meu irmão, sabe? Então, olha que precioso. Vou finalizar o vídeo. Deixa eu ver se tem um versículo chave aqui pra gente finalizar o vídeo aqui, né? O que é fé? Vamos dar só essa introduçãozinha aqui para deixar pro vídeo que vem? Não, vamos deixar pro vídeo que vem, né? Irmãos, Deus abençoe, me perdoe as brincadeiras, sabe que eu gosto de descontrair assim para que a gente possa perceber, sei lá, interagir de uma maneira mais dinâmica, né? E é um meu prazer fazer isso aqui, sabe? Eu me deleito nisso. Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. Vamos ver aqui onde que tá, se é isso mesmo que eu falei, mas não me lembro se é isso. Vamos ver aqui. Salmos 37:4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Irmão, quando a gente fala assim, nossa, então Deus vai fazer não sei o quê. Quando foi domingo? Domingo. Não sei se foi domingo, segunda mesmo. Que dia que foi? Acho que foi segunda, até nem era domingo. Eu fui comprar uns negócios na casa da Armarinho lá, deu uns botões, uns fios, negócios lá, umas pérolas, queria fazer uns trabalhadinhos assim. E tinha um açougue do lado, assim, sabe? Um cheiro de costela, meu irmão, que tava. Eu falei, cara, nossa. Eu falei, olha que vem a costela, assim, sabe? E eu sou assim, irmão, a hora que Deus manda, bem, a hora que a gente se encaixa, a gente faz, senão não vai. Mas me deu aquele cheiro gostoso, aquele cheiro de costela, eu falei, puxa, que bênção, senhora, que delícia, né, meu pai? Mas no coração eu pensei assim, puxa, um pedacinho de costela, isso é uma benção. Quando foi de tarde, né, veio um pedacinho de costela, mas só uma justa medidinha para mim. A minha esposa disse, não sei o que, para você. Eu, nossa, um pedacinho certinho pra mim, assim. E eu não precisou, assim, não foi algo extravagante nem pouco, foi certinho. Só para matar a minha vontade de Deus, que tá ali. Sabe? E por isso que eu falo, se deleitar no Senhor, em todas as coisas que a gente faz. Tá bom, meu irmão? Deus que te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Curte o vídeo, né? Se inscreve no canal e compartilha. Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.